E Minas, BSH do Rap convida, hoje de novo, quinta-feira, aqui tá um clima bom, um clima de chuva, e daqui a pouco minha convidada tá vindo aí pra gente tá trocando essa ideia, certo? Você tá ligado? É isso, é, em poucos minutos, poucos segundos ela vem aqui. É ao vivo, então eu peço paciência, se a live cair, vocês tenham paciência com nós. Convidei. E vamos esperar ela entrar pra gente trocar ideia. É isso, vamos conectar. Agora internet assim. Opa, Salve, boa noite. boa noite, salve. Esse é o BSH do Rap Convida com minha convidada Turimã. Primeiramente, do fundo do coração, eu queria agradecer por você aceitar o convite e a gente poder estar trocando essa ideia. Show, show. Eu que agradeço, me sinto honrada demais estar participando aí. Tamo junto, poder agregar, tá ligado? Não por sempre. Então, Turimã, desde já eu te agradecendo, até queria falar que, primeiramente, é a regra que a gente tem aqui. Essa live fica salva depois, se você quiser assistir. Aqui fica salva no YouTube também, para o pessoal que não pôde ver agora. Mas também, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu deixo a caixa aqui. Obviamente, a gente fala lá das perguntas, Turima, mas existe duas regras. Primeiramente, respeitar o convidado e, segundamente, pergunta da plateia, o convidado só responde se ele quiser, ele ou ela quiser, beleza? Então é isso, Show, Turima. show. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é aquela pergunta que eu faço para todo convidado. Da onde que vem seu vulgo, Turima? Caraca, essa é longe, viu? O meu vulgo Turimã surgiu quando eu fui para o Rio Grande do Norte, em Natal, né? Eu morei 2 anos lá, há uns 10 anos atrás. Aí eu fiquei como voluntária, né? Que eu trabalho com foto também, trabalhei um bom tempo com fotografia. E nisso eu fiquei como fotógrafa voluntária na Gamboa do Jaguaribe. Inclusive, aí, galera, pode pesquisar aí. Gamboa do Jaguaribe é um espaço massa, é um espaço indígena, né? Que eles dão aula de peteca, como montar oca, fazer o seu plantio e outras coisas. E nessa época, 10 anos atrás, eu frequentava como voluntária, dormia lá, né? Conhecia a galera lá. E nisso um professor de Tupi-Guarani, né, que ele ia para as aldeias dar aula de língua portuguesa e lá na Gamboa ele dava aula de Tupi-Guarani. Ele falava, nossa, seu olho é pretinho, igual a fruta de turimã ou tarumã, tá ligado? Que é uma fruta indígena do Cerrado mesmo. E nisso ele pegava, falava, e na minha primeira batalha de rima, quando fui batalhar, aí ele deu um gritão, seu vulgo é turimã, turimã. Dali, Turimã tá aí até hoje. Foi assim que surgiu o meu vulgo. Foi o professor Aconguaçu, Diego, de Natal, lá em Gamboa, do Jaguaribe. A 5 não é muito legal, muito da hora que a gente ouve. Eu até ouvi a primeira vez, eu até pensei, falei, cara, deve ter alguma coisa a ver com, com algum nome indígena, alguma coisa assim, entendeu? Pelo nome. Mas agora, apesar da gente nunca ter trocado ideia pessoalmente, eu vou te falar, e aqui eu posso errar, você me corrige, apesar da gente não ter trocado ideia pessoalmente, como eu te disse. Na minha percepção, eu te vi ao vivo na Origraphs 2023, fazendo freestyle no show do Kamal. É isso mesmo? É isso mesmo? Caraca, velho! Cara, sem palavras. O Kamal foi perguntou assim, sei lá, cara, muito específico. Perguntou: tem alguma mina? Ele não perguntou se tinha algum MC, ele perguntou se tinha
brabo, Kamal é brabo. Perguntou se tinha uma mina e a galera foi, o Cleison levantou assim meu braço. Aí eu Aí ele já apontou e tal, e pô, sempre fui muito fã do Kamal, tipo, desde menorzinha, por conta do skate, né? Referência também do skate. E fui lá, fiz o freestyle e a gente tem contato até hoje, cara. Papo reto, a gente troca ideia até hoje, através desse dia. Perguntei se ele ia vir no Origraphics, aí acabou que não veio, mas a Cris, que é parceirona que teve o SNJDC, foi no ano 2025, né? Tava lá, Uhum. ele falou, pô, minha parceira Cris falou que vai colar e tal, e pá. E até hoje a gente mantém contato, eu assisto a live dele direto, assistam ele fazendo uns beats na hora, tá ligado? A gente ainda tem a mesma troca de energia e eu fiz esse freestyle depois de muito tempo sem ter contato, assim, de free, né, com o público, assim, e tal. E até hoje isso daí marcou muito para mim, minha referência, e a gente, além de ser minha referência desde de menor, a gente troca ideia, tá ligado? Ele dá uma atenção sim pro seu público, ele é um cara massa, 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 underground, o disco underground, bravo. Experiência louca. Não, pô, assim, na verdade, aquele dia, pô, entendeu? Se ele tivesse chamado um MC, homem que seja, até tinha muitos MCs, tá ligado? Mas quando ele chamou uma mina, eu até achei muito interessante da parte dele, até mesmo para dar uma visibilidade para as minas nesse cenário do hip hop, né? Que o Turima é muito importante você dar uma visibilidade para as minas. Mas porque na verdade aquele dia específico que foi o do Kamal que eu te conheci, eu vi que você já dominava a arte do freestyle. Então, pegando esse gancho, quando que você, seja com todo do seu vulgo, mas eu quero saber quando que você viu rap, freestyle e falou, cara, eu vou fazer isso, eu quero experimentar, eu quero que você conte pra gente desse começo seu, entendeu? Desde o conhecimento até as músicas que você começou a ouvir, até o freestyle que você começou a fazer. E antes de você responder, que está entrando o pessoal, se quiser fazer a pergunta para ela, é só deixar aqui embaixo que eu leio e faço, beleza? Então é isso, tudo, irmã. Pode responder. Pô, então, desde novinha, meus 11, 12 anos de idade, eu já, tipo, tive muito contato com a rua, né? Eu já ia pra pista andar de skate, né? Eu já tive muito contato mesmo. Então, dali, a galera da escola, a galera do skate escutava muito Planet Ramp, escutava Charlie Brown, e o Charlie Brown tem muito freestyle, assim, né? Foi através do meu contato com a rima, foi através do skate, né? E o rock, né? Eu era muito do rock and roll e tal, mas a gente ficava brincando com o violão, cantando músicas e fazendo rima na hora, de zoeira, sempre de zoeira. E quando eu tinha meus 15, isso daí eu tinha uns 11, 12 anos, quando eu tinha meus 15, 16, eu comecei a ter curiosidade, comecei a escrever músicas com violão e free, fazendo free, zoando com a galera. Mas a minha primeira batalha de rima, porque eu tinha muita vergonha, eu era sempre era a única mina no rolê, no meio dos caras. Então eu tinha muita vergonha, às vezes, sabe, de expressar. Mas, tipo, a galera ali sempre também nunca me desrespeitou, sempre me apoiou também. Os meus amigos, né, que são meus brother até hoje, a gente tem uma amizade muito forte por conta disso mesmo, né, acreditar no meu corre. E nisso, mas eu sempre tive muita vergonha. Mas quando eu tive os meus 16 anos, aí eu comecei a entrar nas batalhas de rima, assim, brincando, de freestyle. Mas eu ganhei minha primeira batalha mesmo, foi com 18 anos, que foi já Turimã, sendo Turimã. E foi através desse tempo, nessa linha de tempo, né? Uma coisa foi
ligando a outra. Mas o meu primeiro era que eu vi que é isso mesmo que eu queria, era a minha vida mesmo, foi com os meus 18 anos que eu comecei a ver que aquilo dali pulsava mesmo no meu sangue. Eu já fazia aquilo dali, mas eu fazia aquilo dali sem, assim, nascido naquele meio ali, sem com intenção nenhuma de que isso daí é um estilo de vida, que isso daí é o que me fez ser quem eu sou hoje, entendeu? Que moldou o meu caráter. Então, assim, eu fazia sem saber, mas quando eu tive os meus 17, 18 anos, que eu falei, caraca, é isso mesmo que eu quero, tem que ser assim, 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 assado. Foi ali que eu comecei a despertar mesmo o verdadeiro hip hop assim dentro de mim, sabe? E qual que é a sua maior referência no rap? Na cena do rap, caraca, não tem. Nossa, essa pergunta é muito difícil, porque eu tenho. Nossa, peraí. Minha maior referência no rap, né? Cara, minha maior. É muito difícil porque eu tenho muita referência. Mas o que eu escutei muito, muito, muito mesmo foi Racionais, cara. Escutei muito Racionais. Eu acho que a minha maior referência seria Racionais, pelo fato de ter conhecido nova, né? Muito nova, né? E até hoje, assim, é uma das minhas maiores referências é Racionais. Racionais MCs. Em geral, os caras já era do break, já também. Descobri também. Tem muita gente que nem sabe. Eu fui descobrir também Macaca Véia, que Mano Brown era b-boy. Então, os caras é referência total. Então, é, e é que você falar, né, que Racionais realmente eles marcaram geração, marcaram época, é que teve aquela virada, né? É tipo antes dos Racionais e depois dos Racionais, né? Então Racionais é tão gigante num ponto de marcar uma era. E tem até uma pergunta aqui que eu até ia te fazer ela mais por final, mas eu vou te fazer agora e o resto depois a gente vai desenvolvendo. O Paulista mandou perguntar quais as suas metas para 2026. Então, cara, as minhas metas para 2026 é conseguir principalmente cuidar do meu eu, minha saúde mental, primeiramente, né? Cuidar assim, eu acho que a saúde mental é essencial para a vida, porque se você não estiver bem consigo mesmo, cara, você não consegue ficar bem com nada, nada tá bom. Então, minha meta para 2026 é minha saúde mental. Porque se eu não cuidar da minha saúde mental, eu não cuido dos restantes, entendeu? E continuar focando nos meus objetivos de treino de break, né? Pegar uns eventos maiores, né? Como Red Bull, tentar passar em algum filtro, ou pelo menos colar, tá ligado? Ou um evento em São Paulo, igual o final de semana já vai ter o break de verão, não vou conseguir colar, mas vai ter outros eventos que eu vou conseguir colar, pegar uma visibilidade ou uma colocação, pelo menos passar do filtro, ter experiência, né? Conseguir, né, ser remunerado através do hip hop, conseguir fazer os meus trampos, estudar, né? Igual como jurada também, como jurada de break, como jurada de MCs, cantar, tem as minhas músicas, também quero gravar as minhas músicas, né? Então eu tenho várias metas, mas a gente tem que separar. Então por isso que vem primeiro saúde mental, né? Depois projetos, aí a gente executa projetos, aí a gente vai treino, campeonato e se organizar direitinho, senão a gente também surta. É, mas a meta maior é saúde mental para todos, gente. Com certeza, né? É super importante a gente falar de saúde mental hoje em dia, porque hoje em dia virou uma pauta tão, tão importante que até lá no Duelo Nacional de MCs, quando eu fui lá no fim do ano, tinha uma palestra para os MCs sobre saúde mental, né? Então, o quanto que isso é importante falar. Em Oturimã, são, como diz,
são vários segmentos, são várias coisas que você faz. Então, eu quero pegar uma de cada vez. Exemplo assim, o break. Você canta rap e também dança break. E me fala aí do seu relacionamento com o break, quando você começou a dançar e como foi ser vice-campeã da Origraphs, chegar na final da Batalha de Biguels. Você ficou mais feliz por ter chegado na final, ter ficado em segundo lugar, que é um grande prêmio, ou deu aquele pinguinho de frustração por ter ficado tão perto como diz, de primeiro lugar, de consagrar campeã e de ter ficado com o segundo lugar, que é um grande prêmio. Ficou alguma frustração ou ficou muito mais felicidade por ter subido ao pódio? Pô, cara, eu fiquei feliz pra caramba, tá maluco? Tipo, é a parada sobre as metas, né? Que o Paulista lá perguntou qual era a meta. E era minha meta chegar em segundo lugar. Era minha meta, entendeu? E eu consegui atingir a meta. A parada que não pode acontecer, tipo, não tô muito feliz, era minha meta. No, só de chegar em segundo, nem pela premiação, nem nada, é pelo esforço que a gente tem de treino, de a gente sair da nossa casa. Eu saio da minha casa com a caixa de som, não tenho nem espaço para treinar, o espaço é abandonado, com o teto caindo, e se chover eu tenho que treinar dentro de casa. Então, assim, é o esforço que a gente faz, é o treino, né, que a gente tem, sabe, a luta de chegar lá e não que a gente não possa ganhar, mas a dança ela é muito complexa, né? O break, no caso, né? Batalha de break é muito complexo. Se você errar, é vacilo. Se você repetir, é vacilo. Se você copiar, é vacilo. Então, você não pode vacilar. Então, você treina para não vacilar. Então, assim, você chega lá e você treina, treina, treina e às vezes você fica nervosa, você perde para você mesmo de primeira, tá ligado? Mas é competição, é dia, tá ligado? Às vezes você tá no dia bom, às vezes você não tá num dia bom, mas nem sempre é dia, é treino. Você tem que treinar. E ó, a mão, como é que é? Tá sem treinar ainda. Então, assim, a minha expectativa era chegar em segundo lugar. Eu, cara, eu tô treinando para isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que respirar melhor, eu tenho que fazer isso melhor. Eu gravo meus vídeos, olho o que, é que eu tô fazendo, analiso, tô precisando melhorar isso, nossa, dá para fazer isso. Então, assim, a parada que eu quis dizer, assim, que a gente não pode deixar levar é que, tipo, eu já tava ali. Então, eu já tava em segundo, ali, afinal, a gente já tá garantido. Primeiro ou segundo, já é garantido. Então, por pensar assim, aí você já acomoda. Tipo, já tô em segundo, pá. Aí o que eu fiz? Eu só me diverti, pô. E era a Queca, tá ligado? Pô, eu sou mó fã da Queca. Na final era a Queca, a menina lá de Perus, de São Paulo. Então, tipo assim, ela já ficou em segundo lugar na Red Bull, tá ligado? Aí, tipo, na BC One, né? Na Cypher. Aí, assim, era uma mana que eu nunca tinha visto pessoalmente, eu só vejo por redes sociais e sempre fui muito fã, então, tipo, ali eu nem tava rachando. Assim, eu tava só dançando, tendo uma troca, tá ligado? Porque na minha cabeça, assim, mano, ela já vai ganhar primeiro, realmente, zero condições. E eu vou ganhar esse segundo e eu tô feliz, eu só vou dançar. Aí na final eu só dancei. As 3 entradas foi dançando, eu nem tava competindo, tipo, eu tava feliz, tava só se divertindo. Então, assim, eu tava muito feliz. Porque foi mó corre pra chegar lá, né? Eu tive que pedir meu patrão pra me liberar o sábado, depois eu tive que pagar o meu sábado, tá ligado? Meu patrão é massa comigo, tá ligado? Ele fecha demais, ele curte, me apoia. Então, assim, voltei com o troféu, fui a única capixaba ali no break, né? Que tinha outros b-boys e b-girls, né? Competindo. E eu fui a única capixaba que trouxe o troféu para o Espírito Santo, porque foi SP primeiro, b-girls, Espírito Santo segundo, aí nos b-boys foi São Paulo primeiro, segundo foi São Paulo. E no mais 40 foi, eu acho que Minas, primeiro, o maluco lá de BH, e Espírito Santo segundo, se não me engano, foi o Alex FM. Eu acho que foi 2 troféus para Espírito Santo.
Então, tipo assim, eu acho que foi um momento muito marcante, muito pra mim, tá ligado? E também pro Origrafes, porque eu acho que foi a primeira batalha de Big Girls, ou não sei se foi a primeira ou não tava rolando, não tenho certeza, sabe? Mas não tinha batalha de Big Girls, tá ligado? Então, achei muito interessante mesmo. Não, foi importante, né? E também é importante Tá aqui você o troféu. realmente. Opa, realmente eu acho que o troféu é muito importante, mas mais que nunca você representar e estar no meio desse front, né, Turima? Então isso é importante demais, demais mesmo. Tinha até outra pergunta do Paulista aí, mas também é no que eu iria perguntar. Ele perguntou se você conseguiu achar alguma dificuldade em ser jurada do duelo estadual de MC. Mas eu não poderia fazer essa pergunta para você antes de te perguntar como surgiu esse convite e como que você reagiu para ser jurada, porque nos últimos anos eu estava pesquisando jurada, e jurada mulher no caso, e realmente a gente, nos estaduais, a gente tem poucas, né? É outra coisa que também tem a gente corrigir. E a Kate e a Verena veio aqui e eles falaram a importância de você ser jurada no estadual, o quanto que você representa as mulheres. Então, eu quero te perguntar como que surgiu o convite, como que foi ser jurada e também para você responder a pergunta do Paulista se você achou alguma dificuldade. Então, Feijozinho do nada, virou assim pra mim: qual é, Turimão? A gente tá precisando de mais um júri. E eu não quero um júri homem, eu quero uma júri mulher e tal. Isso. Aí ele falou: pô, convidei a Fari, braba, mãezona. Convidei a Fari, mas a Fari já tem um descompromisso. Acho que ele falou, foi isso, convidei a Fari, mas ela já tinha outros compromissos. Aí eu falei assim, mano, você não topa, não? E a gente nunca teve uma jurada mulher. Foi a primeira jurada mulher do Espírito Santo, tipo, Ah, tá. muitos anos de batalha de. É até vergonhoso, tá, galera? Né? Às vezes dá vontade nem de sentir orgulho, de sentir vergonha. Porque Uhum, em 2024, perdão, 2024, quanto tempo que existe o estadual no Espírito Santo uhum, e fomos ter uhum. agora, né, pela primeira vez, uma jurada mulher. Então, assim, é orgulho, mas é pra gente ficar esperto, né, pra gente, opa, tomar um tapa mesmo, né, pra ficar tão feliz não que a gente, que pra se ligar, olha quanto tempo que demorou, né? Porque, querendo ou não, o hip hop, a cena é machista. E o machismo, ele não tá só em homem, não. Ele tá na mulher também, né? Assim, a cultura do machismo, né? Tipo assim, ele chegou pra mim e eu falei, caraca, tá maluco? Claro que eu quero. Ele, mano, fortaleceu na passagem, me ajudou com a passagem. Cheguei na correria, perdemos um ônibus, eu e o Juan. Nossa, nós perdemos um ônibus aqui em Cachoeira, mas fomos para Guarapari, fizemos mocó, chegamos lá de Guarapari e conseguimos chegar. E, assim, eu fiquei nervosa, sabe? A dificuldade foi, igual eu falei, comigo mesmo. A dificuldade nem é com o MC ou com a plateia ou algo assim, é comigo mesmo. Eu consegui lidar comigo mesmo naquela situação da minha ansiedade, do nervosismo, né? E também, né, querendo ou não, também a pressão as pessoas em volta, né? Porque por ser mulher, tá ligado? Se eu contrariar com fizer alguma coisa errada, isso pode pesar muito, tá ligado? Porque, né, é explícito. Então, assim, a maior dificuldade foi comigo mesmo de eu conseguir o meu nervosismo, vencer o meu nervosismo. Mas depois foi tudo muito compatível, acho que foi tudo. A gente não estava combinando nada, mas estava todo mundo ali no mesmo pensamento, todo mundo alinhado. E eu acredito que fiquei satisfeita com a minha votação. Eu analisei bem, tive um pouco de dificuldade por conta do aplicativo, né? Que você tem que botar o nome do MC rápido, você tem que colocar lá, ficar lá,
Primeiro round, você tem que botar o nome do MC e depois colocar o nome do outro MC contra ele, né? E fica um azul e um vermelho para você não confundir. Aí tem as pontuações, tipo, fatality, né? Erro grave, erro leve. Então aí você vai de acordo. Eu ia pegando de 2 em 2, de 4 em 4, né? Porque são 45 segundos. Então eu pegava de 4 em 4 versos e ia analisando de 4 em 4 versos. E aí eu ia, entendeu? E estava muito compatível com outro júri. Teve alguns que eu errei, né? Ali no confundi. Né? Teve alguns que confundi, mas aí já tem como você consertar o seu erro. Tipo, opa, voltei aqui, você pega e volta, tá ligado? E então, tipo, o aplicativo, ele é muito acessível, muito top. Tipo, tem como você consertar ali. E tem essa parada do vermelho e azul, que também te faz não confundir também. Deu super certo, né? E era um teste mesmo, o aplicativo estava como um teste, saiu agora, o Dimas até colocou aí. Aí eu recebi um ano prêmio aí gratuito para estar estudando aí um pouco sobre mente de jurado, que vai agregar mais, né? Muito mais. E deu tudo certo. Né? Depois você consegue ver a pontuação, conseguir ver onde que errou, onde que aceitou. E deu tudo certo. Só um pouco mais mesmo na questão de você, na rapidez de colocar o nome, tem que tirar foto. Você só consegue colocar o nome tirando a foto. Então você tinha que, tipo assim, JR versus Psycho. Então, tipo, tirar foto do JR, botar JR rápido e tirar foto do Psycho. Foi só essa dificuldade mesmo. Fora isso, foi tranquilo. Analisei bem, escutei bem, né? As rimas. Eu tenho um ouvido muito bom, graças a Deus. Então, analisei muito bem. E minha maior dificuldade foi mais lidar com o aplicativo mesmo, em questão da foto e nome, porque você tem que ser muito rápido em tirar a foto e colocar o nome. E até foi até interessante você falar isso de aplicativo, porque, tipo, eu que não deu para mim, claro, ao domingo não dava, mas assistir de casa, eu não tinha essa noção, tá ligado? Que vocês, nesse estadual, estavam usando um aplicativo, entendeu? Eu até queria que você resumisse o estadual, os MCs, como que você viu esse estadual? Tem alguma surpresa? Alguém que você achou que iria longe, que acabou não indo? E como você viu a participação do Espírito Santo no nacional, tudo, a repescagem? Como que você viu? Então, cara, eu não conhecia todos os MCs, né? Por conta de que eu sou de Cachoeiro, morei várias vezes na Serra, Cariacica e Vitória. Então, tipo, eu sempre estava indo e vindo. E sempre vi uma geração vinha, outra geração ia. Então, assim, eu não conhecia todos os MCs. Alguns eu já conhecia, já batalhei e tal. E alguns eu conheci naquele dia mesmo. Eu acredito também que eles também não me conheciam, nunca, só deve ter ouvido falar mesmo. Então, assim, eu fiquei felizona, porque, pô, o Espírito Santo é forte pra caramba, cara. Todos, não teve como, eu fico até arrepiada, velho. Não teve como falar que uma batalha foi ruim, cara. Todas as batalhas foram boas. Todos os MCs tava ali, tipo, conectado, tava todo mundo ali levando a sério, tava todo mundo ali no mesmo sentido, na mesma função. Eu achei da hora, da hora, da hora. E assim, eu batalha é batalha, não tem como a gente falar, minha expectativa é essa de tal pessoa, porque tinha alguns que eu não conhecia e tinha outros que eu já conhecia. Então, os que eu já conhecia, eu já tava ali, já sabia que é brabo, então não tinha como falar igual, tipo, o Psycho, o JR, o Texas, vamos colocar eles assim, os três são bravos. Se qualquer um bater um de frente, não tem como eu falar, pô, esse daí vai conseguir passar desse. Porque é batalha na hora, freestyle, é rima ganha de rima, é dia.
o MC tem que estar se alimentando bem, tem que ter bebido água, tá ligado? Ou tomado uma cachaçinha, bota fé, cada um tem sua forma de estar ali presente. Então, assim, não tem como falar que a minha expectativa era de qualquer pessoa, porque todos foram bravos. Acho que todo mundo tava no mesmo nível, velho. Todo mundo. A repescagem, eu não tive tempo de assistir a repescagem. Eu não vi, então eu não consigo falar sobre a repescagem. Peço até perdão, mas eu não tive tempo de assistir. E o Nacional, cara, eu assisti sim, né? Mas é aquilo, é nervosismo, é pressão, é experiência, tá ligado? É estudo, leitura, é analisar o seu oponente, bota fé, respiração, é tudo. É tudo. É tudo. E, na verdade, o Nacional em si, vou ser bem sincera, eu, na real, esperava mais do Nacional em si. Bota fé. Para mim o Nacional foi foda. Teve momentos foda, mas eu achava que ia... Não sei, eu não estava lá presente, eu vi ao vivo, talvez pode ser por conta disso também. Mas o Nacional em si eu esperava muito mais potência. Bota fé, muito mais. Esperava. Agora o estadual, pô, o que eu esperava superou. O estadual, sei lá, parecia que eu estava no Nacional, tá ligado? Foi sinistro, estadual foi a vibe sinistra, sinistra. Então, tipo, até teve numa batalha que o Feijó participou lá em Colatina, um projeto que eu até fui jurado, né, durante esse projeto e tal, e tipo, eu tava realmente conversando com ele sobre a cena e isso tudo e tal, né, e o quanto é importante, né. Eu acho que o Espírito Santo, ele tipo, ele, apesar de ter, eles falam esses três, o César, o Dudu e o Rio 90, mas também tem MCs com grande potencial que muitas vezes que não estão no hype, né? Então, o quanto é importante de mostrar, entendeu? Ô, Turiman, você não te... Cara, agora eu vou falar uma, tipo... Cara, pior que realmente eu, na verdade, eu vou te falar sobre as mulheres rimando no regional pro estadual. O que que você acha que está faltando para as mulheres chegar e rimar mais? Você acha que é o machismo ou o medo delas ainda chegar a rimar, não ter oportunidade, ou realmente qual elas têm medo de rimar por uma coisa ou outra, porque teve o estadual, eu acho que o regional, a Kate participou e a Guerra participou. Aí eu não vou te falar porque eu também não acompanhei todos os regionais, tá ligado? Eu quero que você me fala isso, porque nos últimos estaduais do Espírito Santo, por exemplo, não, eu não lembro de ter chegado a Mina e eu posso errar muito porque eu não lembro se a guerra chegou, tá ligado? Eu acho que em 2022 a Bia participou e eu, de coração, eu não sei se 2023, mas aí você talvez vai saber melhor que eu. Mas eu queria que você falasse pra gente dessa participação das mulheres, alguma coisa. E eu até queria te dar uma ideia, que eu já te fiz pergunta demais, se talvez fizesse igual estadual do Amazonas, por exemplo, que eu conheço algumas pessoas lá, que eles fazem uma batalha só de mina e dá uma vaga para uma mina e pro estadual direto pelas batalhas das minas. Você acha que talvez fizesse isso no Espírito Santo iria funcionar ou não? Como é que você olha essas questões? Fiz pergunta demais, desculpa aí. Cara, a Guerra participou da seletiva 2024. Eu também, assim, depois que eu comecei a entrar no mundo do break, eu ai, caramba, não fiquei colando muito em batalhas de rima, por conta dos treinos, né?
Mas o que eu conseguia. Mas eu sempre assisti, sempre, até hoje, de segunda eu tô lá, coladinha, vem Batalha da Aldeia. Aí, assim, alguns regionais eu já participei, na época que eu participei eu morava aí, e tinha uma batalha que a gente fazia, que era a Batalha da Vermelha, que era só mana e a galera do LGBTQIA+, que a gente Uhum. conseguiu, não basicamente para o regional, era mais ou menos isso que você falou no Amazonas. A vaga era direto para o Mar de Monstro, que foi aonde eu acho que foi onde que a Tinker conseguiu uma vaga. Isso, a Tinker. E assim, eu acho que essa ideia é massa, cara, de fazer uma batalha, somente Minas, ou a galera, Manas e a galera do LGBTQIA+, porque também, né, inclusão. E na época tinha bastante, dava 16 MCs, pô. Dava 16 manas rimando, dava até mais, eu lembro. E com o tempo, nessa época eu rimava também, foi decaindo. Eu acho que quando uma para de rimar, as outras também vão se afastando, sabe? Por conta também, né? A roda, a maioria é homem, né? Aí a mana acaba se envolvendo com um outro mano ali da roda e, tipo, acaba, né, assim, não tendo aquela vivência como dois adultos, né? Infelizmente isso acontece muito na cena do rap, principalmente da cena da batalha de rima. E a mina às vezes tem vergonha de sair de casa, não quer rimar, ou se rimar vai ficar jogando coisa assim. Ah, batalha de rima, a gente tem que estar propício a ouvir tudo, tá? Beleza, mas a gente está no século XXI, tem outros assuntos a gente tocar. Nem sempre o assunto precisa ser o assunto, entendeu? Então, às vezes, muitas manas, elas se afastam por conta disso. Quando outra mana para de colar, outra mana pode ter certeza que a outra mana também deixa de ir, não só como batalha de rima, mas também como público, entendeu? E a maioria das coisas sempre relacionada ao homem, né? Com saber respeitar, ou às vezes rola algum assédio ou algo assim. Se propõe ou vira mãe, às vezes nem tem nada a ver. A mulher vira mãe e tem que cuidar do filho e o pai não tá nem aí, então, entendeu? São casos e casos, tem que trampar, problema com família, às vezes a mãe não gosta. Então, assim, existem vários fatos, entendeu? Principalmente para mulher. Se para homem já é difícil viver do rap, do hip hop, imagine para a mulher, entendeu? Tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da sua saúde, tá ligado? Então, assim, é pior ainda. E ainda ter que lidar com os caras que é ridículo, né? Tem uns caras que se põem no seu lugar, mas tem uns caras que, pô, velho, nem nascendo de novo, tá ligado? Tem uns caras que é foda, é foda. Então é mais por conta disso, isso no modo geral. No modo geral. Então eu acredito que mais seja por isso. E essa ideia É, aí de fazer uma seletiva só de manas é uma ideia massa, cara. Uma luz aí que outras manas vendo outras manas se sente confortável. Entendeu? Ela não vai se sentir confortável vendo um monte de cara rimando, falando um monte de baboseira. Não vai se sentir confortável. E, pô, igual a guerra, ela teve vários, né, procedimentos, né, e tal. Aí já colou aqui pertinho, em Alegre. Ela tem a vida dela também, os problemas pessoais dela. Então, assim, pelo menos a gente fica feliz que ela tá rimando igual ela representou. Teve outra mina também de Domingos Martins, eu esqueci o nome dela, mas estava até trocando uma ideia esses dias. Ela também representou, ela ganhou uma seletiva lá, bota fé. Eu acho que foi uma pré-seletiva ou uma seletiva regional, não me recordo, acho que foi uma pré-seletiva, mas representou. Temos poucas manas, mas a gente tem as manas. Graças a Deus, a gente tem poucas, mas tem as manas aí na cena. Eu acho que muita mana também se abrigou para outras áreas de produção, né? A área de musical também, prefere estar cantando, entendeu? Acho que são várias.
várias linhas de tempo, várias camadas, sabe? Não, por se entende e é muito importante, entendeu? Porque, exemplo, tem muitas batalhas que faz. Porque, tipo assim, não sei se todo mundo ó, tem, tem essa noção e obedece, mas se for algo denunciado, até perde a vaga se não cumprir. O duelo nacional, 25% para o pessoal do LGBT e para o pessoal que é PCD. Então, talvez se você faz uma batalha, não disponibilize essa vaga e é denunciado, até igual aconteceu, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, pode perder a vaga. Mas só que o que acontece que essa vaga lá, eles fizeram o cronograma que além de ter essas pré-seletivas que das batalhas que é seletiva por regional, eles têm uma batalha separada só para as pessoas do público LGBT e que são PCD, né? Mas